Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim aqui comparar Morte no Nilo, a obra original da Rainha do Crime, com as suas adaptações. Acabou de sair nos cinemas Morte no Nilo, de 2020. Ele já está sendo adiado há 2 anos, tanto por causa da pandemia, quanto de alguns escândalos envolvendo alguns atores. Então, finalmente saiu e eu assisti. E eu queria contar aqui pra vocês o que eu achei. Como é que vai funcionar esse vídeo? Primeiro, eu vou falar um pouquinho da história original da Agatha Christie. Depois eu vou entrar em detalhes sobre o novo filme. E eu vou falar aí os pontos positivos e negativos na minha opinião. E depois disso, vou falar um pouquinho mais de outras adaptações que eu gostei bem mais. E tô fazendo aqui, gente, um vídeo mais intimista, meio no estilo vlog, porque eu tenho muita coisa pra falar. Então, vamos lá! O livro original de Agatha Christie saiu aí em 1937, quando a Agatha já estava no seu segundo casamento e o marido dela era arqueólogo. Ela acompanhava muito ele em diversas viagens, inclusive pro Egito. E foi quando ela teve a ideia de escrever Morte no Nilo, que é aí, eu acho que uma das suas histórias mais conhecidas, e não é à toa. Aqui a gente tem o Hercule Poirot, o grande detetive belga da Agatha, passando aí uns dias de descanso lá no Egito. E lógico, ele vai acabar se vendo em um cruzeiro no Karnak, onde muitos passageiros também estão ali de férias, inclusive um casal que está em lua de mel, que é a Lynette Ridgway e o Simon Doyle. Só que, se não bastasse, né, eles estarem neste momento de muita alegria, o Poirot vai perceber que muita gente que tá ali, aqueles passageiros, eles não gostam da Lynette por diversos motivos. E vai ter um em especial que vai aparecer, que é a Jacqueline de Belfort, que ela, na verdade, era a noiva do Simon, ela era a melhor amiga da Lynette, ela apresentou os dois, e no final os dois meio que deixaram ela de lado e acabaram se casando. E ela, como uma forma de vingança, tá sempre atrás dos dois. Inclusive, né, neste momento de lua de mel. E claro, gente, uma grande tragédia vai acontecer ali. E aí nós teremos Hercule Poirot tendo que descobrir aí, nessa viagem pelo Nilo, quem cometeu este crime, quem é o grande assassino por trás de tudo. E, né, a gente vai acompanhando isso. E, gente, quando eu li essa história a primeira vez, eu preciso ser muito honesta, que eu não amei. E eu não amei porque ela não me surpreendeu tanto. Eu acho que, na verdade, ela é bem óbvia, mas quando eu reli, eu percebi que a genialidade da Agatha não tá simplesmente em quem tá cometendo o crime. Não. Está na maneira, nas motivações, em como tudo aquilo tá sendo feito. E o final desse livro, gente, quando você acha que a história já terminou, você fica de queixo caído porque tem uma reviravolta que é assim de explodir a cabeça. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o novo filme, né, de Morte no Nilo. E aqui vou ter que falar alguns spoilers porque, gente, eu preciso explicar mais por que eu gostei de algumas adaptações e não de outras. Então, pra isso, lógico, eu tenho que entrar em mais detalhes, né? E o que eu achei do filme? Gente, eu tava louca, fazia 2 anos que eu tava esperando por esse filme, tá? E eu quase não fui assistir por causa de toda a questão da pandemia, mas eu fui seguindo todos os protocolos e acabou que eu me decepcionei. Adaptação, a gente precisa entender que é algo adaptado, que se pega o material original e a partir dele você cria algo novo, utilizando como base aquilo. Às vezes isso funciona, e às vezes não. Eu entendo que algumas mudanças precisam ser feitas, mas aqui é como eu disse, teve mudanças positivas, mas teve mudanças negativas. Vou começar falando sobre o que eu gostei para vocês não acharem que, ai meu Deus, pior filme do mundo, não. Primeiro, eu preciso destacar a direção e a fotografia. Apesar de todo o background ser sim CGI, você se sente no Nilo, isso é muito interessante. E a fotografia é belíssima e o filme, ele é muito bem dirigido. Ele é dirigido pelo Kenneth Branagh, que, né, é o Poirot, mas que é um grande diretor também, inclusive foi indicado, né, este ano ao Oscar por Belfast, e ele realmente é um ótimo diretor. Ele também foi diretor de Assassinato no
Expresso do Oriente, de 2017. Uma coisa que pra mim fez muito sentido aqui é que quando a gente tá falando deste cruzeiro, né, deste grande barco, Karnak, quando você lê o livro, você se sente meio perdido de como que é possível que tantos passageiros ali aleatórios que estão naquele lugar, todos eles odeiam a Lynette. E aqui no filme faz mais sentido, porque na verdade é aí uma celebração, é uma festa de casamento dela. Então ela convidou essas pessoas, todo mundo aí de alguma forma no filme tem alguma relação com ela. Então faz mais sentido isso no filme do que no livro, porque no livro realmente é tão aleatório que é tipo, quais as chances disso acontecer? Uma outra coisa que eu gostei bastante foi aqui a personagem da Rosalie e a Salomé, que vão ser, né, duas mulheres negras, que isso, lógico, foi modificado da obra original, porque na história, ao invés de serem ali, né, a filha de uma escritora que tá sempre bêbada e tudo mais, aqui elas são colocadas no contexto da época, que elas são cantoras de blues, e faz todo sentido. Não só ele contextualiza a época em que isso se passa, mas também ele vai aí ir para essa coisa mais voltada também para questões de raça, o que é muito interessante porque a gente vai ter isso no filme meio que sendo desenvolvido, que aí a gente vai ver que a família da Lynette era preconceituosa, mas não a Lynette, e a Lynette, inclusive, ela meio que apadrinha a Rosalie, então isso é muito interessante, e são questões que não aparecem nos livros, mas que, por exemplo, em Assassinato no Expresso do Oriente, no filme, né, na nova adaptação, isso também veio à tona, então eu achei isso muito legal. E, inclusive, gente, aqui, falando em questões de representatividade, a gente vai ter um casal sáfico, que eu achei que foi maravilhoso, porque no livro a gente, de fato, tem aí uma senhora que possui meio que uma dama de companhia, que tá sempre com ela, e aqui isso é transformado em realmente um relacionamento, só que elas fingem que não, porque naquela época não era uma coisa aceita, e isso também entra como toda essa questão, não só das coisas que eram permitidas ou não na época, de como as pessoas precisavam se esconder, mas também fala bastante sobre amor, porque essa é uma história sobre amor. Eu achei muito interessante esse toque que eles deram nesta nova adaptação. Mas agora vamos falar das mudanças que não foram assim tão positivas e que acabaram me deixando um pouco decepcionada com esta nova adaptação. E no geral, eu achei que o ponto fraco dessa história foi o roteiro. Eu acho que o roteiro, ele foi feito meio que for dummies. Hollywood faz muito isso, sabe? Ele não confia que o espectador, que o público vai gostar ali daqueles personagens, do que eles apresentam. Então, eles precisam simplificar tudo. E não só isso, eles acabam fazendo tudo em um timing tão diferente. Ao invés de apresentar personagem por personagem, eles focam tanto no Poirot, que você acaba não ligando para os outros personagens. Você não liga se eles cometeram um crime ou não, você não liga das motivações, você não liga pro background deles, exatamente porque eles acabam não tendo foco nenhum. Uma coisa também que me incomodou aqui, e que é difícil falar isso, gente, foi o Poirot. Porque vocês sabem que o Poirot é um dos meus personagens favoritos da vida. Só que aqui, gente, o Poirot, que eu acho que funcionou bem em Assassinato no Expresso do Oriente, né? Toda a interpretação do Kenneth Branagh, eu acho que aqui não funciona tanto. Primeiro porque o filme, ele abre que você até pensa que você entrou no cinema errado. Porque abre com uma cena de guerra, tudo preto e branco. E aí você tem o Poirot em uma trincheira, numa guerra, né, em que ele está do lado da Bélgica, claro, e ele arma aí um contra-ataque para os inimigos, e isso funciona até certo ponto. E aí uma granada explode, e isso acaba deixando parte do rosto dele deformado. E aí, de repente, corta para aí, né, um hospital, e a gente vai saber um pouco mais da Catherine. Se você não se lembra da Catherine, primeiro é porque ela não existe nos livros, mas ela é mencionada lá em Assassinato no Expresso do Oriente, que o Poirot, ele tem uma foto de uma mulher que ele beija, que ele chama de Catherine, e aqui a gente vai conhecer a Catherine. E a Catherine vai visitar ele no hospital pós-guerra, e ele acha que ela não quer mais nada com ele porque agora ele tem essa deformidade. E ele mostra, né, que parte do rosto dele tá completamente desfigurada. E ela
fala, não, eu te amo desse jeito e se isso te incomoda, deixa crescer um bigode. Então, a partir daí é que a gente vai ter o grande, o famoso bigode de Hercule Poirot. Só que, gente, o que me incomoda aqui é que o Poirot, ele até fala muito do amor da juventude e esse tipo de coisa, principalmente em Morte no Nilo. E em alguns livros ele até fala, porque essa mulher é linda, esse homem é lindo e tudo mais. Mas ele não sente uma atração, de fato, por ninguém. Tanto que, na minha visão pessoal, o Hercule Poirot, ele é um personagem assexual, entende? Ele não tem nada com ninguém, porque ele tá focado em outra coisa, ele tá focado nas células cinzentas. Então, eu entendo querer trazer um contexto por causa, do último filme, pra explicar um pouco mais sobre quem é a Catherine, mas ao mesmo tempo, eu acho que isso muda a imagem do Poirot, porque aqui a gente descobre que aconteceu um acidente, algo trágico, que ela morreu, e que por causa disso, hoje em dia, ele se tornou o Poirot. Sabe, esse personagem que a gente conhece, que quer descobrir os crimes, que quer desvendar as coisas, que vai, que faz, e tudo isso só aconteceu porque ele perdeu o grande amor da vida dele. E aí é tipo... E ao mesmo tempo, o Poirot aqui, ele é um personagem muito incisivo. Ele é muito nervoso. Vou fazer uma comparação. Lembra quando tinha lá Harry Potter, o Richard Harris, que era o Dumbledore, morreu, e no lugar dele colocaram o Michael Gambon? E aí a gente viu que, de fato, teve uma mudança, porque o Richard Harris, ele era mais como o Dumbledore dos livros, era mais calmo, mais tranquilo, enquanto o do Michael Gambon tava sempre pistola. E aqui isso me incomoda, porque o Poirot o tempo inteiro ele alterna entre esse cara que tá, pistola o tempo inteiro, tá nervoso, tá com arma, tá com isso, com aquilo, e aí, aqui e ali, ele fica chorando porque a mulher que ele amou morreu e tudo mais. E aí você fala assim, cara... Eu acho que descaracterizou demais um personagem que é tão icônico. Uma outra coisa, gente, que me irritou demais aqui foi o Bulk. É interessante porque ele é um personagem que de fato aparece em Assassinato no Expresso do Oriente, tanto na nova adaptação quanto no material original, tá? Ele é basicamente ali o dono daquela companhia de trens e o Poirot precisa, de um lugar no trem que não tem, que está completamente lotado, e ele arranja e vai junto com o Poirot, e aí quando acontece um assassinato no trem, ele é que pede pro Poirot, por favor, tentar encontrar ali o culpado. E essa é a participação do Bulk. É isso. E aí ele aparece aqui. É assim, gente, o Bulk, ele não está na história. Ele não está em Morte no Nilo. E o que me incomoda não é apenas isso de colocar ele aqui, mas ele faz, às vezes, de vários personagens. Em determinados momentos, ele é ali o inspetor Japp, da Scotland Yard, que tá ali meio que ajudando o Poirot. Em outros momentos, ele é meio que um Arthur Hastings, que tá tentando ali acompanhar o caso do lado do Poirot, e principalmente ele meio que toma o lugar de um outro personagem que tem no livro, e esse personagem é um ladrão. Então a gente pega aquele Bulk, que a gente conhece, que é endinheirado, que tem, a companhia de trem e tudo mais, e coloca ele como um ladrão. E isso me incomodou muito. Não apenas isso, mas aqui ele vai ter um romance com a Rosalie, e até aí tudo bem. Só que vai acontecer que a gente vai descobrir num determinado momento que a mãe do Bulk pediu pro Poirot que ele fosse atrás e ele investigasse a Rosalie pra saber se ela era uma boa candidata pra se casar com o filho dela. E o Poirot jamais faria isso, gente. Primeiro, ele não se mete nesse tipo de coisa. Segundo, que jamais ele faria algo assim, de, vou ver se tal pessoa é a mulher certa, se ela se encaixa nos padrões tal. Não, Poirot, muito pelo contrário, ele falaria assim, primeiro, não é meu problema. Segundo, que se eles se amam, dane-se o resto. Então, isso incomoda, porque, de novo, descaracteriza o personagem. Descaracteriza não apenas o Poirot, mas também descaracteriza o próprio Bulk. Uma outra coisa que eu preciso comentar é o final. Gente, um dia antes eu tive um sonho, aliás, um pesadelo, de que eles cortavam o final do filme. Que não tinha o final do filme. E aí eu já fui com essa noia na cabeça. Eu falei assim, nossa, e se eles mudarem? Se eles cortarem? E não, mas foi
tão anticlimático, gente, porque no livro, o final mesmo, porque tem o final da revelação, em que o Poirot revela, né, junta todo mundo, aquela coisa de praxe, pra falar, olha, na verdade, quem cometeu o crime foi você, por causa disso, daquilo. Mas o final, a última página, acontece ali mortes completamente inesperadas. E aqui, gente, no filme foi super anticlimático, algo que não seria possível na vida real. E assim, gente, realmente, eu fiquei assim, por quê? Eu até acho assim legal, por exemplo, uma outra coisa do final do Poirot, meio que se interessar pela Salomé, mas de novo, gente, é o que eu falo, o Poirot, ele não tem um grande interesse por ninguém. Quando ele demonstra um interesse nos livros, é exatamente porque aquela pessoa é suspeita e ele quer saber mais sobre aquela pessoa. O elenco em si, eu acho que funciona, mas, lógico, muito do que foi postergado este filme foi por causa do elenco, sabe? O Armie Hammer, com as questões de canibalismo que surgiram na mídia, e que eu acho que a participação dele foi cortada, porque o personagem dele, o Simon, ele tem um papel muito maior na história, ele aparece com um pouco mais de frequência. Teve algumas declarações polêmicas da Gal Gadot, teve também toda a coisa da Letitia Wright e do Russell Brand se mostrarem aí anti-vacinas. Então eu sinto que esse filme não foi só a pandemia, mas por coisas do elenco é que ele foi sendo deixado pro futuro e agora finalmente saiu. Mas, no geral, é aquilo, gente. Eu acho que ele é um filme que, se você não conhece a história, ele pode te agradar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que todo o pacing dele, né, o timing, ele é tão lento e ele foca tanto no Poirot, ele esquece de focar nos outros personagens, que num determinado momento fica meio chato. E isso é algo que não acontece num livro da Agatha. É tudo muito dinâmico, você conhecer os personagens, você saber por que eles estão ali, você entender qual que é o problema que eles têm com a Lynette, e você vê o Poirot analisando tudo ali, colocando uma peça junto da outra, montando esse quebra-cabeça. E isso não acontece tanto no filme, você não cria uma grande conexão com esses personagens, que eu acho que, por exemplo, funcionou mais em Assassinato no Expresso do Oriente. Então, se eu tivesse que falar qual dos dois que eu prefiro Assassinato no Expresso do Oriente, porque Morte no Nilo, eu acho que realmente descaracterizou muito, principalmente o Poirot, e ele fez de uma história que é tão icônica algo assim meio blá. Eu acho que ele funciona muito mais para quem não conhece a obra do que para quem tá pilhado porque gosta muito de Agatha Christie e gosta de Morte no Nilo. E é exatamente por isso que eu vou falar de outras adaptações de Morte no Nilo que, para mim, são muito melhores. Começaremos falando de Morte sobre o Nilo, de 1978, um clássico, gente. Que filme maravilhoso. Ele é um filme muito longo e eu acho que faz todo sentido, porque ele tira o seu tempo para mostrar cada personagem, para contextualizar tudo, para ter ali o seu tempo do Poirot, e você de fato se importar com essa trama, com os personagens, com o protagonista. E ele tem um elenco, gente, maravilhoso. Aqui como Poirot a gente tem o Peter Ustinov, que eu diria que é o meu segundo Poirot favorito, sabe? Em terceiro seria o Kenneth Branagh. Eu acho que ele faz um ótimo papel, mas como eu disse, na nova adaptação, ele peca pelo excesso, sabe? Às vezes ele é um cara muito chorão e às vezes ele é um cara que tá o tempo inteiro nervoso. E uma coisa que eu gosto muito do Poirot em Morte no Nilo é que ele assume um papel muito mais de conselheiro até do que investigador. Ele tá o tempo inteiro, por exemplo, falando com a Jacqueline de Belfort e ele fala, pode conversar comigo, se você fizer alguma coisa não vai ter volta, por favor, para de seguir eles. E ele vai conversando, inclusive ele se auto-intitula Papa Poirot, entende? Ele é uma figura mais paterna. E aqui, né, lógico, não tem isso nessa nova adaptação, mas a gente vê isso mais em Morte sobre o Nilo. O Peter Ustinov, ele é um bom Poirot, mas diferente, por exemplo, do Kenneth Branagh, que é muito incisivo, ele leva as coisas um pouco mais pra comédia. O que eu acho que dá certo, porque são alguns momentos pontuais que são mais ali feitos pra você rir mesmo no filme, mas quando ele tem que ser um Poirot sério, investigador, prestar atenção, conectar as coisas,
ele faz isso. E tem aí o resto do elenco maravilhoso, porque vai ter aí a Mia Farrow, que tá excelente como Jacqueline de Bellafort. Você vai ter Bette Davis, Maggie Smith, Angela Lansbury, que eu amo, e eu acho que ela de fato é maravilhosa nesse filme. E gente, eu realmente acho que é uma adaptação que funciona demais, porque, como eu disse, ela é longa pra você ter tempo de conhecer cada personagem, de você ver o background de cada um, de você entender por que cada um odeia a Lynette, de você ver o Poirot tentando ali investigar, ajudar, entender o que tá acontecendo. Então, pra mim, a melhor adaptação de Morte no Nilo, com certeza, é essa adaptação icônica dos anos 70, que de verdade, se você quer ver uma adaptação incrível, né, de alguma história da Agatha, com certeza assista Morte sobre o Nilo. E, gente, eu não poderia deixar de falar sobre o meu Poirot favorito. Na minha opinião, este é considerado o melhor Poirot, que é aí representado pelo David Suchet. Existe a série, né, do Poirot, Agatha Christie's Poirot, que cada episódio é uma história do Poirot. E assim, gente, eu preciso confessar pra vocês que eu não sou completamente apaixonada por essa série. Existem vários episódios que eu acho que eles pecam muito, principalmente no final, mudando muito o final. Mas eu gosto muito da adaptação de Morte no Nilo. Você tem este Poirot realmente aí fazendo as suas vezes de ser um investigador e também de ser um conselheiro. E, gente, pra mim o David Suchet, ele consegue ser o Poirot. Eu não consigo imaginar, quando eu leio qualquer coisa da Agatha, não me vem outro Poirot na cabeça que não o David Suchet. Porque ele consegue ser uma mistura, por exemplo, do que é o Poirot do Kenneth Branagh com o Poirot do Peter Ustinov, que é um Poirot comedido. Então eu acho que o David Suchet, ele é maravilhoso. E só pela atuação dele, gente, já merece você dar uma chance para esse episódio que saiu em 2004 e, na minha opinião, funcionou bastante. Eu acho que ele segue bem o material original, ele respeita bem e também tem o final impactante que eu queria tanto ter visto na nova adaptação e que infelizmente não aconteceu. Gente, eu espero que eu tenha conseguido explicar aqui um pouco de por que eu não gostei tanto dessa nova adaptação, mas a opinião é aquilo, gente, cada pessoa tem a sua. Então vai conferir se você quiser, vão ter pessoas que vão amar esse filme, vão ter pessoas que vão odiar, vão ter pessoas que vão achar ok. Quanto a isso, tire a sua própria conclusão. Mas, se eu puder ali dar um conselho, se você quiser realmente assistir alguma adaptação mais fiel ao material original da Agatha, com certeza eu recomendaria aí Morte sobre o Nilo, de 1978, e o episódio de 2004 de Agatha Christie's Poirot. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo mais intimista de hoje, falando um pouquinho o que eu achei do novo Morte no Nilo. Se você quiser continuar conversando comigo a respeito de literatura, de Agatha Christie, sobre qualquer outra coisa, por favor, não deixe de me seguir nas minhas outras redes sociais. Curta esse vídeo porque isso ajuda com que o vídeo vá para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo o que você achou do novo Morte no Nilo ou o que você acha deste livro que é tão maravilhoso. Por favor, se inscreva no canal Livro em Livros e já ative as notificações porque você já sabe que toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.